Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar a geometria analítica. Pois bem, vamos agora, nós estávamos falando sobre multiplicação de um vetor por um número real e agora vamos continuar estudando estas propriedades. Nós aqui consideramos o vetor A, pertencente ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, e um número alfa que pertence aos reais, e fizemos a multiplicação de alfa pelo vetor A, encontramos o vetor B e estudamos algumas propriedades. Continuaremos. Então, continuando o estudo da propriedade da multiplicação de um número que pertence ao espaço dos reais por um vetor que pertence ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, vamos considerar então aqui o vetor A, o vetor B, um vetor B, e vamos considerar alfa e beta. Vamos considerar, por exemplo, dois números, aqui alfa pertencente aos reais e o número beta pertencente aos reais. Então, vamos analisar a propriedade número 1, a propriedade associativa da multiplicação. Então, nós temos aqui alfa, beta, vetor A, igual a alfa multiplicado por beta, multiplicado sobre o vetor A. Então, vamos tentar demonstrar esta propriedade associativa dos escalares alfa e beta, ambos pertencentes aos reais, e multiplicados aqui desta maneira, de forma associativa, com o vetor A. Então, vamos tentar realizar a demonstração detalhadamente. Então, mais uma vez, alfa pertence aos reais, beta pertence aos reais, A e B pertencem ao espaço euclidiano, ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, aqui nós vamos iniciar a demonstração. Aqui alfa, beta, A. Então, alfa, beta. Aqui o A deve ser escrito como I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ, fecha parênteses maior. Muito bem, então nós temos aqui igual a alfa, I versor beta AX mais J versor, o beta passa multiplicando todos os coeficientes em cada direção. Então, beta AY mais K versor beta AZ. Então, aqui nós temos o alfa multiplica, então nós temos I versor alfa multiplicando beta com AX mais J versor o alfa multiplicando o beta com AY mais K versor o alfa multiplicando o beta com AZ.
Muito bem, então nós sabemos que no âmbito do espaço dos reais, nós sabemos que alfa, beta, AX, alfa pertence aos reais, beta pertence aos reais, A subíndice X também pertence aos reais. Então isso pode ser reescrito como alfa, beta, AX. Aqui, alfa, beta, chama-se associatividade para a operação de multiplicação no âmbito do espaço dos reais. Então, beta AY igual a alfa, beta, multiplicado entre parênteses, todo esse termo entre parênteses aplicado sobre o AY. E, similarmente, alfa, beta, AZ igual a alfa, beta, AZ. Então, assim, nós podemos escrever. Nós temos, então, fazendo essa observação, continuando o termo, nós temos I versor. Então, nós temos alfa, beta, AX, mais J versor, alfa, beta, entre parênteses, AY, mais K versor, alfa, beta, entre parênteses, AZ. Então, alfa pertence aos reais, beta pertence aos reais e alfa multiplicado por beta gera um terceiro termo, uma terceira constante numérica que, por sua vez, também pertence ao espaço dos reais, de modo que nós podemos retirar sem qualquer perda de generalidade, sem qualquer receio em incorrer em erro aritmético, algébrico. Então, nós podemos escrever I versor AX mais alfa, beta, J versor AY mais alfa, beta, K versor AZ. E então, continuando aqui, nós temos então alfa, beta, A versor, A vetor é igual, então alfa, beta entre parênteses, e aqui nós temos I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ, e isso é alfa, beta, A vetor igual a alfa, beta entre parênteses aplicado sobre o A vetor. Então aqui nós temos a demonstração da propriedade associativa para a multiplicação de um número real por um vetor. Muito bem. Vamos então agora fazer a distributiva em relação à adição de escalares. Vamos tentar agora analisar a propriedade número 2, aqui, número 2, denominada distributiva em relação à adição de escalares. E o que são os escalares? São os termos que pertencem ao espaço dos números reais. Vetores são os termos matemáticos, as entidades matemáticas, as quais pertencem ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então vamos escrever, a propriedade é a seguinte, né? Alfa mais beta, aqui aplicada sobre o vetor A. Então isso é alfa vetor A mais beta vetor A. Vamos tentar realizar esta demonstração. Então, detalhadamente, vamos começar aqui. Alfa mais beta aplicado sobre o vetor A, então alfa mais beta, entre parênteses, aqui o vetor A, I versor AX, mais J versor AY, mais K versor AZ. Muito bem, então
alfa pertence aos reais, beta pertence aos reais e alfa mais beta gera um terceiro termo que, por sua vez, também pertence ao espaço dos reais. E, evidentemente, é notório e evidente que comporta-se como um outro escalar, um termo escalar que poderá ser multiplicado em cada direção aplicada sobre a respectiva componente que está multiplicada em cada direção. Então, aqui nós temos I versor, alfa mais beta, AX mais J versor, alfa mais beta, AY mais K versor, alfa mais beta, AZ. Continuando, então, nós temos I versor, alfa multiplica com AX, mais alfa mais beta multiplica com AX, mais J versor, alfa multiplica com AY, mais beta multiplica com AY, mais K versor, alfa multiplica com AZ, mais beta multiplica com AZ. Muito bem, então nós podemos, de acordo com as propriedades do espaço dos números reais e as propriedades, as definições do espaço dos vetores que são elementos do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, nós podemos reescrever assim: I versor alfa AX mais I versor beta AX mais J versor alfa AY mais J versor beta AY mais K versor alfa AZ mais K versor beta AZ. Então aqui nós temos I versor alfa AX mais J versor alfa AY reorganizando, mais K versor alfa AZ mais I versor beta AX mais J versor beta AY mais K versor beta AZ. Então aqui nós podemos retirar o alfa, I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ, mais retirar o beta. Se pusermos o beta em evidência, então nós temos I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ. Então nós temos aqui alfa vetor A mais beta vetor A. Então, finalizando, nós temos alfa mais beta aplicado sobre o vetor A. Nós provamos que é rigorosamente alfa aplicado sobre o vetor A mais beta aplicado sobre o vetor A. Então demonstramos a propriedade denominada distributiva em relação à adição de escalares, onde cada escalar pertence ao espaço dos reais. Muito bem, então agora vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.